E aqui estou eu para falar mais um pouquinho sobre oração. A oração é o nosso único canal de comunicação com o Senhor. E nós temos de levar a sério a nossa oração. Não podemos ficar brincando de orar. A nossa oração, ela tem que funcionar sempre. Não pode falhar e não falha se for feita com fé. Nos 2 últimos vídeos eu falei sobre 4 coisas que são extremamente necessárias para que as nossas orações alcancem a resposta. Vamos lembrar, primeiro é preciso ter fé em Deus, unicamente em Deus, nenhum outro. A minha oração ela tem que ser dirigida somente a Deus, crendo que Ele tem todo o poder e que Ele é mais do que suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Quem crê em Deus não precisa de nenhum outro para interceder por Ele. Eu não preciso de nenhum santo, de nenhuma senhora para rogar por mim. Tendo em vista que o Pai, Ele ouve as minhas orações. Segundo, antes de entrar em oração, nós temos que definir bem aquilo que nós queremos de Deus. Temos que ser específico nas petições. Nós precisamos fortalecer a nossa fé. Essa é a terceira coisa. Temos que fortalecer a nossa fé. E de que maneira nós podemos fazer isso? Lendo a Bíblia. Precisamos ler versículos que prometem resposta daquilo que nós precisamos. Nós temos que procurar na Bíblia passagens que se aplicam às nossas necessidades. Precisamos nos vestir das promessas de Deus, porque as promessas dele são a nossa armadura espiritual contra os ataques de Satanás. Ele sempre vai procurar, Satanás, ele sempre vai procurar colocar dúvidas no nosso coração. E se nós estivermos em mente aquilo que Deus nos prometeu e crermos que ele é poderoso para cumprir tudo quanto ele prometeu, então o diabo não vai conseguir nos enganar. A quarta coisa, nós temos que consultar o Senhor sobre aquilo que nós desejamos. E temos que levar ao conhecimento dele as nossas necessidades. Apesar dele nos conhecer melhor do que nós mesmos, quando nós falamos com Deus sobre as nossas necessidades e clamamos pela sua ajuda, nós estamos ensinando o nosso coração a crer. Nessa hora nós adquirimos uma fé que se recusa a olhar para a circunstância. A fé que acredita 100% na palavra de Deus. Essa é a fé que produz resultado. Hoje eu vou falar de mais 3 atitudes que nós precisamos ter para que a nossa oração seja cada vez mais eficaz. Primeiro, aprenda a falar palavras de fé. Evite pensamentos de fracasso, de derrota. Fixe naquilo que diz a palavra de Deus. Nunca duvide, nem sequer pense na dificuldade de conseguir o que você deseja. Lembre-se que não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. E que para Ele o impossível não existe. Creia que você já recebeu o que pediu. Afinal, não foi isso que Jesus ensinou? Lembra do que ele disse? Ele falou, por isso eu vos digo que tudo que pedirdes na oração, crede que recebestes e tê-lo-eis. Então não permita que a sua mente diga o contrário. Se você sentir na hora que estiver orando, se você sentir que o diabo está querendo colocar dúvida no seu coração, interrompa a sua oração, repreenda ele em nome de Jesus. Não deixe a dúvida persistir. Está escrito, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a dúvida é coisa do maligno. Resista a ela, elimine cada sentimento, cada pensamento que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E faça isso imediatamente. Vou te dar um exemplo que é para você entender bem o que eu estou falando. Vamos dizer que surgiu um nódulo, um caroço, um tumor qualquer. E a pessoa vai no médico e o doutor diz para ela que tem que operar. Bom, eu não vou dizer que o doutor está errado. Do ponto de vista humano, ele pode até estar certo. Afinal, ele estudou para isso.
Mas de acordo com a palavra de Deus, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E diz a Escritura que por suas feridas nós fomos sarados. Não diz que nós vamos ser sarados, diz que nós fomos. Porque Deus traz à existência as coisas que ainda não são. E Jesus disse, está consumado. Quando ele disse, está consumado, lá na cruz significa que ele encerrou tudo, acabou. Tudo foi cumprido ali. Tudo foi feito. Tudo que tinha que ser feito a nosso favor foi feito. Para nós tomarmos posse, basta crer. Então, o médico diz, tem que operar. A palavra de Deus diz, fomos curados pelas feridas de Jesus. Mas aí você olha para o caroço, ele está ali ainda. Olha para o tumor, o seu problema está ali, não desapareceu. O que tem que fazer? Primeiro você tem que decidir se você crê em Deus ou se você crê naquilo que os teus olhos estão vendo. Tudo vai depender da sua confissão de fé. A palavra de Deus diz que está escrito, o meu justo viverá pela fé. Não pelo que o olho vê, mas sim por aquilo que ele crê. Se ele crê na palavra, ele tem que confessar a palavra. Eu fui curado. Tudo vai depender da confissão. A confissão não é ele falar que ele tem fé, mas sim ele confessar a fé no mundo espiritual, diante de Deus e dos demônios. É preciso mostrar que ele acredita de verdade. É isso que ele tem que fazer, com atitude. Por exemplo, se eu decidir crer em Deus, eu tenho que abraçar a fé e entrar diante de Deus em oração e dizer, Senhor, o doutor falou que é necessária uma cirurgia. Mas o Senhor Jesus disse, e está escrito em João 16, 23, tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Pois então eu te peço isso e creio que o Senhor já me deu, porque Jesus jamais iria mentir. Feito isso, então pode agradecer a Deus e não importa qual seja a gravidade do seu problema. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 33, que se acontecer de alguém estar acamado, padecendo com dor, de modo que até abomina a comida mais desejável, a carne dela está desaparecendo, os ossos estão se tornando visíveis, a alma está chegando à cova. E se acontecer de um mensageiro de Deus chegar para essa pessoa e declarar para ela a sua retidão, isso é, a sua justificação mediante o sangue de Jesus, e essa pessoa crer, então diz no versículo 24, que então terá misericórdia dele e lhe dirá, livra-o para que não desça a cova, porque já achei resgate. Na hora que o evangelho é pregado e a pessoa crê, Deus se lembra do sacrifício de Jesus em favor daquela pessoa. E ele vê sobre aquela pessoa o sangue que foi derramado na cruz para a redenção dos seus pecados. Preste atenção. Vamos supor que você está muito doente. Alguém chega para você e fala a respeito de Jesus, que deu a vida dele para te salvar. Que na cruz ele levou todas as suas enfermidades e perdoou todos os seus pecados. E você crê. Na hora que você crê, Deus olha para você e vê o sangue de Jesus derramado ali sobre você. O sangue que foi derramado na cruz para redenção dos seus pecados, para perdão dos seus pecados. O sangue que foi derramado para a cura das suas enfermidades. Deus olha e vê isso. Então Deus o livra para que você não desça à sepultura antes do tempo. E ainda diz mais no versículo 25, sua carne se reverdecerá mais do que na infância, e tornará os dias da sua juventude. E você orará a Deus, e Ele se agradará de você. E você verá a face dele com júbilo, e Ele restituirá a você a sua justiça.
Meu irmão, isso é muito forte. Não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem demônio que possa derrubar uma pessoa que crê em Deus de todo o coração. Só tem uma coisa que pode te derrotar, é a sua falta de fé. Então fique atento, porque mesmo depois de você orar, o capeta pode querer tentar você, fazendo com que você volte a olhar para os sintomas que às vezes não desapareceu ainda. E tudo ele vai fazer para que você duvide da sua oração. Não retroceda nem um centímetro. Não volte atrás, não anule a sua oração. A Bíblia ela nos manda andar por fé, não por vista. Por quê? Porque é no mundo espiritual que a batalha acontece. E é no espírito que a luta é ganha. Nós não temos capacidade para enxergar aquilo que acontece na dimensão espiritual. Eu não sei como é que acontece a coisa, mas eu sei que acontece. E eu vou te dar um conselho. Quando você estiver passando por uma situação difícil, coisa braba mesmo, quando você estiver travando uma luta espiritual séria contra qualquer problema, procure se afastar de pessoas que não sustentam a mesma fé. Ainda que sejam pessoas amigas, pessoas íntimas, evite falar dos seus problemas com pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Essas pessoas, elas são facilmente manipuladas pelo inimigo para nos fazer desacreditar das promessas do Senhor. Muitas vezes o inimigo usa até pessoas da família para nos desviar da fé. Segunda coisa, medite nas promessas de Deus, sempre. Está escrito em Provérbios 4, versículo 20 ao 23, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, e às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então procure se apossar das palavras de Deus, das promessas que garantem resposta ao seu pedido. E não se deixe enganar pelo diabo. Não deixe que essas promessas se apartem dos teus olhos. Não permita esquecê-las. Não te permita esquecê-las. Medite constantemente nelas, até que os teus olhos vejam a glória de Deus. Está com problema? Comece a meditar na palavra de Deus. Vai se alimentando das promessas de Deus. Não deixe que o seu coração se esqueça delas, até que os seus olhos vejam cumprido o seu desejo. Até que veja o cumprimento de cada uma das promessas de Deus. Tome posse daquilo que você pediu ao Pai em oração e viva como se aquilo já fosse realidade na sua vida. Orou, pediu, considere-se que você já recebeu. E viva como se você já tivesse recebido, mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado. Digo fraco, eu sou forte. Sabe quando é que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida? Quando você der voz a ela. Como é que eu dou voz à palavra? Confessando aquilo que Deus diz a meu respeito. Quando você agir sobre a palavra, ela vai se cumprir. Na Bíblia Sagrada tem um caso que aconteceu, está escrito lá no livro de Lucas, que certa vez Jesus falou para o Pedro, isso antes de Pedro se tornar um discípulo. Ele e o seu irmão André eram pescadores, assim também como Tiago e João. Eles eram pescadores. Jesus então se aproximou e disse: Simão, leva o barco para o meio do lago e lança a tua rede para pescar. Então Pedro falou para ele: Mestre, trabalhamos a noite toda e não conseguimos pescar nada. Preste atenção aqui, porque muitas vezes Deus nos manda fazer coisas
que nós não estamos dispostos a fazer. Mas é preciso ter em mente que Deus sempre quer o nosso bem. Só que às vezes a gente não obedece e aí perde a bênção. Veja que os irmãos Pedro e André, eles estavam cansados, porque eles haviam trabalhado a noite toda, eles já haviam lavado as suas redes, estavam ansiosos para voltar para casa e dormir um pouco. Aí vem Jesus e diz para eles: vai ao alto mar e lança as redes. Mas eles já haviam feito isso a noite toda. Talvez esse mesmo caso esteja acontecendo com você. Quanto tempo faz que você vem lutando para conseguir alguma coisa e não tem conseguido? Quanto tempo faz que você vem pelejando com um problema na sua casa, na sua família, ou até mesmo, quem sabe, uma enfermidade no seu corpo e você não está conseguindo a solução? Talvez você esteja até desanimado, como Pedro já havia desanimado de pescar naquele dia. Ele já estava convencido, não tem peixe nesse lugar. E ele estava certo. Pedro era um pescador experiente. Depois de tentar uma noite inteira, ele já havia se convencido de que não adiantava tentar, porque ele não ia pescar nada. Não tinha peixe ali. Quem sabe se você também já não está desanimado, porque você sabe que o seu caso não tem jeito. Você tentou de tudo, não vê uma saída. Mas como é que não tem jeito? Claro que tem. Porque com Deus a coisa é diferente. Basta você confiar. Pedro quase vacilou. Ele disse: mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada. Como é que você manda voltar lá para o meio? Já lavei a rede, agora vou voltar lá para jogar a rede? Já pelejei a noite toda, não consegui nada. Como se Jesus não soubesse disso. E Jesus sabe o teu problema. Ele sabe. Não é à toa que você está assistindo esse vídeo. Deus sempre se aproxima da gente quando a gente precisa. Era exatamente por isso que Jesus estava ali, para dar a solução para o problema. E Pedro quase desperdiçou a oportunidade de ser abençoado. E como tem gente desperdiçando a bênção porque não crê no que Deus diz. A pessoa diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para ouvir a pregação. Se você não tiver tempo para ouvir a Deus, como é que você quer que Ele tenha tempo para te ouvir? Não é? E aí? Se você quer ser abençoado, quer ser abençoada, é hora de você parar de duvidar e fazer o que Deus manda. Pedro quase vacilou, quase que ele deixou o desânimo entrar no coração. Mas de repente ele deve ter se lembrado de alguma coisa que Jesus havia ensinado, porque ele estava lá quando Jesus estava ensinando para a multidão. De repente ele lembrou alguma coisa, ele relutou contra o cansaço de haver trabalhado a noite inteira, contra o desânimo, e então ele disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E feito isso, eles apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Imagine a alegria. Esse é o nosso Deus. A Bíblia garante que o Todo-Poderoso, Ele nos ouve e responde à nossa oração, quando ela é feita em conformidade com a sua palavra. Enquanto você insistir em orar agindo fora da palavra, você não vai conseguir nada. Assim como Pedro pescou a noite inteira e não conseguiu apanhar nenhum peixinho. Mas quando ele agiu de acordo com a palavra, quando ele obedeceu aquilo que Jesus falou e fez, e creu que devia fazer e fez, deu no que deu. Então lembre-se que o Senhor é vigilante sobre a sua palavra para cumprir. Está escrito em Jeremias capítulo 1, versículo 12. Agora, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que Ele não prometeu. Tem muita gente que entende tudo errado e anda por aí afirmando que Jesus falou que Ele fará qualquer coisa que pedirmos. Não é bem assim.
Jesus disse, está escrito João 15:7, leia ele na sua Bíblia. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É preciso estar nele e as palavras dele têm que estar em nós. Isso é, nos nossos corações, nos nossos lábios, quando nós formos orar. Porque conforme disse João, esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabemos que alcançamos. É certo isso, é garantido. Terceira coisa, aprenda a descansar em Deus. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estar inquieto significa não ficar ansioso. Não fique ansioso, não fique preocupado. Não deixe a preocupação ocupar sua mente. Jesus falou, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua estatura? Em outras palavras, por mais que você se preocupe, homem algum tem poder para acrescentar que seja um dia no seu tempo de vida. Não tem por que você se deixar preocupar com o que vai acontecer no dia seguinte. A instrução do mestre é, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então não fique preocupado com o dia seguinte, com o que vai acontecer depois, não. Resolva o problema de hoje. Amanhã Jesus resolverá. Deus não rejeita ninguém. Jesus disse, todo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quando aqueles homens que estavam ouvindo o sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, perguntaram para ele o que eles deviam fazer, Pedro então respondeu para eles, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Talvez isso esteja faltando para você. Se arrepender dos seus erros, vir para Jesus, ser batizado, para receber o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Porque, diz no versículo 39, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. As promessas de Deus são para mim, são para você, são para os nossos filhos. E para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é direito nosso ter tudo aquilo que Deus prometeu. Qualquer que seja a promessa que você vê na Bíblia, ela é para mim, para você e para os nossos filhos. É nosso direito. Tudo que Jesus conquistou para nós é nosso direito. Creia dessa forma e a sua bênção ela vai se tornar realidade. Agora aprenda uma coisa muito importante. Nunca anule a sua oração. Se depois de orar você não vê o resultado imediato, fique firme, mantenha a sua confissão de fé e nunca sequer pense que pode ser que você não tenha orado direito, não. Não pense nisso, não pense, minha oração não foi bem feita, não. Deus te ouviu. Não permita que o diabo te engane e roube a tua bênção. Tem casos que nós temos que perseverar na oração, porque essa atitude vai fazer com que nós aprimoremos a nossa comunhão com Deus. Portanto, até que o resultado se manifeste, preste atenção, até que você consiga a bênção que você quer, ore, mas nunca repita a sua oração. Não ore sempre do mesmo modo. Quando você tiver que orar novamente por alguma coisa que ainda não se cumpriu, não ore da mesma forma. Procure conversar com Deus, lembrando Ele das promessas dEle, dizendo para Ele que você continua esperando o cumprimento daquela promessa.
Afinal, é impossível que Deus minta. Então, lembre-se de que Jesus afirmou dizendo: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Bom, por hoje é só. O nosso próximo encontro eu vou falar mais um pouquinho sobre oração. Ainda tem muita coisa para falar. Feche os olhos agora que eu vou abençoar você. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, de acordo com a tua palavra, faça descer sobre essa pessoa a virtude e o poder do teu Espírito para curar, libertar, abençoar essa vida, levando ela ao pleno conhecimento do amor de Cristo. Esse amor que excede todo o nosso entendimento. E que o Senhor, com a tua paz, guarde a todos e os livre de todo mal. A ti, ó Pai, que és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Nós damos glória e louvor. Que a paz do Senhor seja sobre essa vida e que o Senhor abrace todos nessa casa. Cuide de todos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Deus te abençoe.